Bom, meu nome é Gustavo, né? E eu tenho um canal aqui no YouTube que eu falo a respeito de temas relacionados aí à medicina, parte da saúde de um modo geral, especialmente tirando dúvidas e temas que estão em alta, trazendo isso sempre com evidência científica, né? Então, se você quer um conteúdo aí de qualidade científica, falando da saúde, segue aí aqui no nosso canal no YouTube e também lá no Instagram, que é o @ né, Gustavo Lenci Marques, que é o meu nome. Então, não foi uma escolha emocional, foi uma escolha bem racional, na verdade. Eu acho que eu seria feliz fazendo qualquer área da medicina. Eu gosto de basicamente tudo, né? Tanto que eu fiz 2 anos de residência de clínica médica, e ao terminar a residência de clínica médica, eu me via sendo quase todas as especialidades clínicas, né? E acabei fazendo a cardiologia porque era onde tinha realmente mais oportunidade para mim naquele momento. Eu pude fazer meu mestrado, meu doutorado dentro da cardiologia, e era onde estava a oportunidade para mim ali nessa segunda residência. Mas não é nenhuma história emocionante, nem nada assim, não. É realmente racional. Eu acho que se eu tivesse feito outra especialidade, como oncologia, como reumatologia não, porque é muito ambulatorial, mas nefrologia, por exemplo, tudo isso, acho que eu seria feliz também. Lógico, se eu não gostasse do coração, eu não poderia fazer. Mas, sim, geralmente a escolha ela envolve isso. Eu digo que o primeiro detalhe é você gostar daquilo que você faz, né? Então, obviamente, por exemplo, eu não me vejo sendo radiologista. Não me vejo a vida do radiologista lá sentado laudando exame, não me vejo fazendo isso. Então, a primeira coisa que eu digo é assim, ó, se projeta no futuro e vê se você gosta daquela área ali. Se você gosta daquilo mesmo, se vai ser feliz, vai fazer bem aquilo, primeiro passo para você ter uma chance de sucesso. E aí sim, mas dentro desse, putz, eu gosto, me vejo fazendo aquilo, tinham várias possibilidades. Quase fiz urologia, tá? Antes da clínica médica, né, quando eu estava na faculdade ainda, eu cogitava fazer a parte cirúrgica e fazer urologia. Mas aí eu acabei vendo que eu era mais feliz fazendo a parte clínica e não a parte cirúrgica. E aí fui para a clínica, e depois que acabei a clínica, a cardiologia. Na verdade, eu acabei escolhendo muito novo, né? Eu entrei na faculdade muito novo, então eu não me lembro, assim, ao certo, as razões, o que me motivava muito, né? Eu entrei com 17, né? Eu fiz 17 quando eu estava na faculdade. Então eu era muito novo naquela época. Mas, assim, uma coisa que eu lembro, e isso que é o duro, né? Porque, às vezes, quando você escolhe no ensino médio a tua profissão, você não tem uma noção real do que é aquela profissão. Você tem ali uma ideia superficial e, às vezes, meio idealizada. Mas o ponto que me levou para a medicina é que eu gostava de entender o funcionamento das coisas, né? Eu gostava de entender, desde máquina, de tudo, putz, e entender o funcionamento do corpo era uma coisa que me atraía muito. E eu também me via uma profissão que eu podia estar em contato sempre com pessoas, né? Podia estar conversando com alguém e não uma coisa que eu tivesse trancado num lugar que eu não tivesse contato. E aí na medicina eu vi justamente isso, que eu podia ter contato com o paciente, com as pessoas ali, e entender o funcionamento do corpo humano para consertar ele, se a gente pudesse dizer. Eu lembro que era isso que me motivava na época. Acho que a chance de você se dar bem na medicina, se você não gosta disso, de pessoas, de conversar, de se preocupar com o outro, a chance de dar ruim ela é considerável, sabe? Porque esse é o primeiro critério. O segundo é que, assim, putz, eu não quero dizer que outras profissões não demandem isso, mas é uma coisa que eu vejo e às vezes até preciso me policiar, é que você acaba demandando demais da tua vida na medicina e ela acaba virando muitas vezes isso. Então você vai conviver em rodas de conversa que falam de medicina, você vai estudar medicina de manhã, você vai estudar medicina de tarde, você vai ter pessoas que falam de medicina junto e você acaba se fechando numa bolha e às vezes não olhando o resto. Então isso é uma coisa que eu me policio, que eu evito que isso aconteça. Mas eu diria que sim, a pessoa quer. Então, ó, você vai ter que entrar de cabeça nesse negócio aí e você vai precisar lidar com pessoas, porque não adianta eu ser um médico fantástico, eu dominar tudo, se eu não consigo aplicar isso com uma pessoa na minha frente.
Não, já faz 10 anos, né, que eu passei no meu concurso, que é o que eu tenho até hoje, né? Bom, quando eu acabei minha residência ali no final, já tinha feito mestrado, eu ainda tinha um pouco de dúvida se eu seguiria a carreira acadêmica ou voltaria para o interior, né? Eu sou do interior, não sou da cidade grande, voltaria lá para minha família no interior, mas abriu a oportunidade de um concurso De para que professor cidade da o Federal senhor do é? Paraná. Sou de União da Vitória, interior do Paraná. União da Vitória. A família do meu pai é de Prudentópolis. É interiorzão ali também. Isso. Bom, eu estava ali nessa época e abri o concurso para professor da Federal do Paraná. Acabei fazendo o concurso, acabei passando. E nesse momento, quando eu estava ali no fim da minha residência, você já tem contato com os alunos, né? E eu vi que eu gostava de ensinar eles. E aí, quando eu entrei como professor, eu vi que de fato era isso que eu queria. Isso foi em 2015. Então, aí, ó, 10 anos, praticamente 9 anos que eu tô como professor e sou muito satisfeito fazendo isso. Daí, na sequência, eu acabei indo para a PUC também, né? Então, por isso que eu dou aula em duas universidades. Bem parecido mesmo, e até, tecnicamente falando, né? Você faz uma distribuição em curva de Gauss quando você tem umas turmas muito grandes. Então, você vai ter os extremos, você vai ter o meio. É bem parecido, na verdade, não vejo essa diferença, assim. Eu entendo que essa responsabilidade existe, por isso eu tento levar isso ao mais sério possível. Eu fico sempre aberto, os alunos sabem que tem em mim alguma pessoa que eles podem conversar e até discutir sobre o futuro, mas eu tento levar isso com responsabilidade e sempre tentar dar o meu melhor toda vez que eu entro ali, seja para passar uma visita no paciente, para dar uma aula. Eu falo assim, bom, eu estou aqui e a pessoa que está aqui interagindo comigo espera que eu dê o meu melhor. E eu tento ignorar naquele momento se eu estou cansado, se eu está de mau humor, foco naquilo e tento entregar isso. E depois eu sempre entro com esse pensamento. Então, acho que é mais ou menos por aí. Na verdade, a medicina ela é muito romantizada, né? Mas ela é muito romantizada às vezes e é visto pelos dois extremos, né? Como aquele salvador de vidas por uns que romantizam ou aquele mercenário pelos que odeiam. Então, eu acho que tem esses dois extremos. E, na verdade, ela é uma profissão que demanda muita responsabilidade, já que você lida com a vida de outros, mas não. Eu não diria que a função do médico, grande função final, é salvar vidas, até porque se você quiser enfrentar a morte, você vai ser um fracassado, porque é a única coisa certa na vida que a gente tem. Então, eu entendo que a função do médico é aplicar para o seu paciente o que melhor temos na ciência para você trazer qualidade de vida para aquela pessoa e aumentar a longevidade dela. Eu sempre penso nisso, sabe? Como minha função ali, como é que eu vou dar qualidade, vou fazer essa pessoa viver bem por mais tempo. Mas eu diria que são esses dois clichês, do salvador, lá glorificado, e do mercenário que só quer ganhar dinheiro às custas da saúde de outras pessoas. Eu tento sempre atender bem todo mundo que pede. Eu sei que vira um inferno, às vezes, a minha vida, com o tanto de demanda que tem, e as pessoas já falaram isso para mim, por que você aceita tudo isso? O pessoal até fala assim, às vezes tem uns amigos meus, médicos, que falam assim, pô, você é o rei do rolê aleatório, você é quase o Ronaldinho da medicina. Um dia você está dando aula para uma faculdade lá em Rondônia, no outro dia você está num congresso no Piauí, que eu fui esse ano, no outro dia você está de repente na TV comentando sobre diabetes, aí você está num. Isso não tem acontecido mais. Mas na pandemia você está num desses programas da tarde discutindo cloroquina, você. Então, eu tento atender tudo ali, mas realmente às vezes pesa. Eu acho que você precisa ter sempre, né? Uma das minhas formas de fazer isso é gravando. Eu gosto de gravar vídeo, fazer essas interações. Eu gosto mesmo disso. Dar aula, para mim, também é uma coisa que me descansa, tá? Além da assistência lá com o paciente. E aí eu ficar com a minha família, né? Eu fico com a minha família também o resto do tempo que eu tenho. Procuro manter uma rotina de exercício. Tipo, hoje não fiz ainda, vou fazer lá pelas 9 da noite, mas eu tento manter isso porque eu entendo que fazendo o meu exercício físico me dá aquela lá. Eu vou dizer que eu demorei para entender isso, tá?
As pessoas falavam para mim, nossa, me sinto bem fazendo exercício. Eu falava, eu não me sinto, não consigo sentir aquela satisfação que as pessoas falam. Eu falei, isso é mentira. Fiquei anos nessa. E esse ano que eu comecei a me sentir um pouco melhor fazendo exercício, mas eu demorei. O eletrocardiograma, especificamente, né? Este examinho aqui, ó, ele é um exame que dá muito medo para muito médico. Primeiro porque ele é uma coisa meio abstrata perto do resto, porque você está vendo vetores aqui, e você tentar transformar isso numa interpretação, ela é difícil. Então, o eletrocardiograma, eu sei que é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, mas, assim, o que eu posso te dizer sobre a formação médica? Sim, abriram muito cursos de medicina, a formação médica ela é cada vez mais heterogênea. Eu que caminho por vários locais aí dando aula, a gente percebe essa diferença de formação a depender da faculdade. Mas o que eu posso dizer das faculdades que eu dou aula, tá? Hoje, assim, que eu tenho contato? Federal do Paraná e PUC do Paraná. Eu acho que o curso hoje dessas duas faculdades é melhor do que o curso que eu fiz há 16 anos atrás, quando eu me formei. Então, eu acho que em alguns pontos está melhorando, mas sim, quando houve essa abertura indiscriminada de curso, tem muito curso sem estrutura, sem professor, e isso acaba dificultando. Então, existe um tipo de arritmia cardíaca, que é a fibrilação atrial, que o coração não fica batendo corretamente a parte de cima dele, que é o átrio. E isso faz coágulo ali. E esses coágulos podem soltar e fazer um AVC. A forma de você proteger a formação do coágulo é dando anticoagulantes para os pacientes. Por exemplo, rivaroxabana, apixabana, são remédios para não deixar a formação do coágulo. Só que tem muita gente que ainda acha que a aspirina serve para isso. Mas já tem um monte de estudo mostrando que ela não serve nesse caso aí. E eu vejo no dia a dia o paciente chegando. E às vezes o paciente chega com AVC, porque ele estava sendo tratado de forma incorreta. E esse estudo que eu comentei ali é um estudo que mostrou que nos Estados Unidos, 32% dos pacientes também estão usando a tal da aspirina para isso daí. E isso é um conceito antigo. A gente está falando ali de 2005, 2006, que as pessoas pensavam isso, sabe? Então é um conceito já ultrapassado que a gente ainda vê gente utilizando. Não estou falando que não é para usar aspirina, ela tem muita indicação, tá? No infarto, no AVC, que já aconteceu. É que naquela arritmia ali, que o pessoal dá, não é para dar. Uma série de problemas, né? Primeiro que a hipertensão, ela é um inimigo silencioso. Se você não mede, você não sabe que você tem hipertensão. As pessoas acham que vai doer a cabeça, mas 90% dos casos de hipertensão, eles são assintomáticos. Ninguém sente nada. Então, você vai sentir quando você tem uma complicação. Um AVC, alguma coisa assim. Então, esse é o primeiro ponto. Quando é natural, tem muitas pessoas que têm a pressão alta de causas genéticas. Só que essas causas genéticas, geralmente, elas vão acontecer ali entre os 40 e os 60 anos. Quando a pressão alta começa muito cedo, você tem que investigar algumas alterações, como, por exemplo, doenças renais, doenças hormonais, né, endocrinológicas, que podem subir a pressão. Você tem que fazer toda essa investigação, porque não é normal alguém ter pressão alta fora dessa faixa aqui. Ou começar muito tarde, né, lá com 70 anos, ou muito cedo. Os extremos de idade, a pessoa não deve começar a ter pressão alta ali. É na meia-idade ali o normal de uma pessoa ter pressão, normal, digamos assim, da doença se manifestar. Fora disso, precisa de investigação. Agora, por que cada vez mais estamos tendo pressão alta? Eu acho que, como você bem citou, uma das causas é a obesidade, que vem aumentando, né? Tem dados aí que mostram que 30% da população já está acima do peso, que esse dado pode chegar a 50%, e isso é uma causa extremamente importante, mas também dentro dos hábitos, principalmente o aumento indiscriminado de consumo de sódio, né? Que antigamente, quando a gente tinha alimentos menos industrializados, se consumia menos sódio. Agora, quando você pega ali um saco de batata frita, por exemplo, alguma coisa assim, tudo tem muito, muito, muito sal lá dentro. E você acaba comendo mais sal do que o teu rim tem capacidade de jogar fora. E aí, para o teu corpo funcionar adequadamente, o que o teu corpo faz? Ele retém líquido para diluir esse sal. E aí aumenta
a quantidade de sangue, vamos dizer assim, o volume do sangue, isso joga a pressão lá para cima. Existe, mas é extremamente raro. É um órgão que praticamente não tem câncer, mas eles existem. Já vi alguns casos. Geralmente é muito ruim o prognóstico, assim, a mortalidade é muito alta, mas graças a Deus é extremamente raro, absurdamente raro. Difícil dizer, porque eu coordeno uma UTI cardiológica, né? Uma UTI com 20 leitos, e sou responsável ainda por uma enfermaria de um hospital universitário e outra enfermaria de infarto de outro hospital universitário. Então, na verdade, doentes graves são meu dia a dia, vamos dizer assim, sabe? É difícil dizer o mais grave que eu já vi, mas já vi, assim, casos que estavam na beira da morte e a gente conseguiu reverter com sucesso. Mas não sei se vou dizer felizmente ou infelizmente, isso acaba sendo minha rotina. Todo mês, toda semana, vou dizer assim, um caso grave que deu certo, casos que deram errado, mas graças a Deus o balanço ele é mais positivo hoje dentro do nosso resultado. Bom, eu não sei como é que eu penso, eu acho que talvez eu fosse muito imaturo antes de ter isso. Então, desde que eu, adulto, vamos dizer assim, eu convivo com isso, né? Se você parar para pensar que eu tenho 1.992 horas de estágio durante a faculdade num grande hospital de câncer aqui de Curitiba, né, que é o Erasto. Eu entrei lá em 2000, não lembro agora, eu estava no 4º período quando eu entrei lá, e eu saí no 12º, antes de me formar. Então, eu tive 1.992 horas ali, então isso já me trouxe esse contato, e isso foi praticamente no período que eu amadureci como pessoa, então eu sempre tive esse contato, podemos dizer assim. Eu acho que o que me mudou a forma de pensar é quando isso chega em mim, né? Foi no momento que eu perdi minha filha e quando eu perdi meu pai. Foi logo na sequência, foi com menos de 6 meses de distância, mas eu já era médico, já era professor, tudo mais, mas foi ali também a gente leva a refletir quando chega na gente isso, sabe? Foram os momentos. Fácil, né? Não é fácil. Eu acho que talvez foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, com certeza. Demorou para a gente se recuperar, mas estamos aí, né? Fica a cicatriz e a gente segue em frente, mas não é fácil. Deixa eu pensar aqui agora. Recentemente, acho que a dúvida que eles mais lançam para mim é quando escolher a droga vasoativa adequada para o seu paciente. Essa é uma pergunta que mais veio aí nas últimas semanas. Mas é de tempos em tempos, acho que é de acordo com o que o pessoal está estudando. Muita dúvida de anticoagulação, prescrição médica, acho que essas são as perguntas que mais vêm. Profissional é o que eu vou fazer do futuro. Como que eu escolho a minha especialidade? Essa daí é toda semana também. Eu acho que todo médico preocupado com o seu paciente passa por isso, tá? Não vou dizer todo, mas todo preocupado com o seu paciente. Que é você sair do plantão, chegar em casa para dormir, mas você passou a noite inteira atendendo o paciente. Aí você chega cansado em casa, 7 horas da manhã, vou dormir. Você começa a revisar os casos que você viu. Putz, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu passei tudo certo? E vai revisando o plantão inteiro, do começo ao fim, e aquilo não deixa você dormir. Isso acontecia muito comigo quando eu era recém-formado. Todo o plantão que eu fazia, a hora que eu chegava para descansar, eu lembro que eu fui trabalhar no interior, né, quando eu me formei, e aí eu saía do plantão, ia tomar café com meu pai, que ele estava indo trabalhar, né, eu estava saindo, a gente tomava café junto, aí eu ia para casa dormir, e eu ficava ali até umas 9 horas da manhã ali nessa daí. Né? A partir do meu 2º ano de residência, eu decidi uma coisa, que todo dia eu vou chegar em casa aprendendo alguma coisa nova. Então, todo paciente tem que me ensinar alguma coisa. E hoje a gente tem um acesso muito fácil. Quando eu me formei, eu não tinha smartphone. Eu precisava ou procurar na internet ou procurar no livro. Não tinha outra forma de procurar. O smartphone hoje, isso ficou muito mais fácil. Então, todo paciente que eu atendo e vejo aquela condição que ele tem, eu vou lá e dou uma lida sobre aquilo. Se eu já sei tudo que está ali, eu vou me aprofundar um pouco mais. E aí, naturalmente, eu vou começar a entender mais do que é mais comum, porque eu vejo muito aquilo. Então, todo dia eu estou lendo aquilo. E eu faço isso
todos os dias eu faço isso nos intervalos de tempo que eu tenho. Eu posso estar ali tomando um café, tranquilo, descansando, abro aqui meu celular, pego ele, abro aqui, dou uma lida ali rapidinho, tá? Então, acabo fazendo isso, e aí no domingo eu tenho minha rotina de estudo ali de 2, 3 horas, que eu abro os artigos, reviso para mandar para o pessoal nas redes sociais, lá o que saiu de novo, e leio as diretrizes novas. Assim, eu acho que São Paulo, não tem como a gente não falar, mas que é absurdo o tamanho também, né? Assim, a cidade de São Paulo, acho que tem mais habitantes que o Paraná, se eu não me engano. Então, naturalmente, vai ter muito profissional, vai ter muita gente e vai acabar se destacando. Agora, outros locais que eu destacaria, assim como relevante, menores na cardiologia, mas que são destaque, a equipe aí de Porto Alegre, eu acho que o pessoal do Rio Grande do Sul faz um belo trabalho. Lá no Ceará também, em Fortaleza, também tem, em geral, as grandes capitais, assim, a gente tem trabalhos bem legais, sabe? Saindo aqui de Curitiba, né? Sabe? E tem gente que tá ali mal intencionada, e você percebe isso. Então, assim, a primeira coisa eu tento utilizar uma técnica que está em livro, que é comunicação não violenta. Com quem está violento, eu tento me comunicar de forma descritiva, descrevendo os pontos do que está acontecendo. Tento dessa forma. Só que tem gente que não é racional dentro disso. Né? A pessoa é agressiva. A pessoa está ali para mal intencionada mesmo. Aconteceu isso. Aconteceu 2 vezes comigo neste ano e no ano passado, tá? Esse ano, até posso descrever aqui o que aconteceu. Eu estava lá no hospital, no meu ambulatório, a gente atende 40 pacientes por tarde lá, né? Eu atendo junto com os alunos e com os residentes. E um senhor bateu lá e começou a reclamar que o Estado não liberou o remédio dele. Entendi a revolta dele, não tenho nada com isso, mas tudo bem, eu entendi a revolta dele, que o Estado não liberou o remédio dele. Liberou por 3 meses, mas a minha receita era para 6, e a consulta dele estava para 6, ele ia perder o remédio. Eu falei, não, tudo bem, o senhor se acalma, que eu já vou fazer uma receita nova para o senhor. Eu não posso fazer uma receita médica sem registrar. Pedi o prontuário, pedi para trazerem, pedi para ele esperar, e enquanto isso, eu precisava atender outros 40 pacientes que estavam ali. Puxei isso, deu mais ou menos uns 15 minutos, não tinha chego ali, a gente estava liberando os outros pacientes, ele bateu lá de volta e começou a gritar. Você está demorando, você não está faltando com respeito comigo. Eu falei, não, senhor, calma, o senhor não tinha uma consulta agendada hoje para te ajudar, estou fazendo um favor, vamos abrir a consulta para você aqui, eu vou te entregar a receita, mas espere um pouco. Não, você não está fazendo favor para mim, ele falou. Você está fazendo mais que tua obrigação, porque eu pago o seu salário com os impostos daqui. Eu falei, não, tudo bem. Na verdade, eu não ganho para estar ali, tá? Eu sou voluntário, mas eu nem quis falar isso. Eu ganho para ser professor e dar aula, mas não necessariamente para atender ali, mas tudo bem. Não, tudo bem, eu entendo, senhor, mas se acalme, eu já vou fazer a receita do senhor. Só que olha o tanto de gente que tem aqui, que tem consulta marcada, que chegou, e o cara começou a gritar comigo, começou a gritar e começou a ser violento com a aluna que estava junto e com o residente. Não tem nada a ver com a história. Nada a ver com a história. Começou a ofender os dois. Se o senhor ficar ofendendo aqui, não vai ter receita, não vai ter nada. Aí que não vai ter nada. Eu vou lá na ouvidoria reclamar do senhor, de você e vão te demitir. Eu falei, então vá. Vai, pega a tua receita aqui e leva lá. Aí o cara falou, eu vou lá. Começou a gritar. Eu falei, vá. Ele falou assim, e eu vou voltar armado aqui para matar vocês. Daí todos os pacientes, Eu falei, não, deixa ele lá reclamar. Deixa ele lá. Não vou ficar brigando, sabe? Só enviei um comunicado dizendo que o paciente ameaçou toda a equipe e que isso configura pelo Código de Ética Médica uma quebra de relação médico-paciente. Não gostaria mais de atender ele porque teve quebra de relação, que ele seja destinado a outra equipe de cardiologia. Foi só isso que eu fiz. Motivo para você continuar. E eu digo, essa manifestação positiva ela é muito mais comum do que esse tipo de coisa, pelo menos comigo, tá? Era muito mais comum. Então, a gente só se sente realizado e que você escolheu a profissão certa, o caminho certo. Se tiver que apostar nos próximos 5 anos, a gente ainda vai ouvir falar muito da lipoproteína A. Eu já gravei um vídeo até falando sobre isso. A lipoproteína A, eu acho que vai ser o marcador de doença cardiovascular no futuro.
A gente sabe que o LDL, que é o colesterol ruim, ele é um marcador de risco cardiovascular, mas existe essa tal da lipoproteína A, que ela é tão ruim quanto o LDL. E ela marca ali mais ou menos 20% dos casos de infarto são causados por ela. E a gente não sabia, não dava muita atenção para ela até agora. Eu acho que nos próximos 5 anos é ela que vai ser o diferencial, porque ela vai ser alvo terapêutico. Ou seja, a gente vai tentar reduzir ela, o que hoje ainda não acontece. Eu não me vejo aposentado, não vejo dando plantão, mas pelo menos passando a visita ali, orientando as coisas, com certeza.